língua de lá do Brasil. E não o português. O português logo mais tarde decreto, né? Veio de cima a ordem, vamos começar, toda a gente tem que começar a usar o português. E havia os meios para implementar essa ordem. Eu agora estava a me lembrar que aqui há uns dias na TVTL mostraram um episódio de uma série brasileira chamada A Muralha. Acho que mostraram um, só vi um, depois desapareceu. Provavelmente apareciam índias cruas na série e alguém deve se queixado e eles cancelaram. Mas mostraram um episódio. E A Muralha é uma série de televisão baseada num livro de Raquel Queiroz, uma escritora brasileira que fala sobre as chamadas bandeiras, os bandeirantes. Os bandeirantes eram equipas que iam para o interior do Brasil conquistar terras e caçar escravos, basicamente. Muitos desses bandeirantes não falavam português, não falavam a língua geral do Brasil. Portanto, mesmo os atores do poder colonial, muitos deles não falavam ainda português nem certo. Alguns eram mestiços. Portanto, no Brasil, houve os meios, a partir de determinada altura, houve os meios para implementar o português. E o caso continuou, não havia. Portanto, não pensem que o inglês por si é uma língua má que vai assassinar as línguas todas e o português é que é bonzinho. Não, isso tudo depende do contexto social, depende do contexto cultural, depende das políticas que existem no país. No caso de Timor, não é por ser o português que o Téton vai ser salvo. O Téton vai ser salvo porque o Téton tem uma vitalidade imensa e não há neste momento nenhuma ameaça do português ao Téton. Provavelmente o problema em termos de morte de línguas ou desaparecimento de línguas não tem a ver com isso. Tem a ver com, por exemplo, o que aconteceu a uma Cuba ou uma Baia. Foi quem fez desaparecer uma Cuba ou uma Baia foi Cataluco. Não foi português, nem foi inglês. Portanto, as diferentes línguas e em diferentes sítios, por exemplo, os falantes não e quase todos falam Kassai também. Não é? Portanto, se houver, neste momento, os falantes não continuam a ensinar não aos filhos. Muitos deles continuam. Mas alguns, se calhar, deixam de ensinar. Alguns vêm morar para Díbio. E alguns, se calhar, dizem não é tudo. Portanto, deixam de ensinar não é. Portanto, os falantes é que fazem com que uma língua sobreviva ou não. E tem a ver com outro tipo de fatores que não esse. Não é por o português ter uma língua muito boazinha que o Naueti vai deixar de desaparecer. Se os falantes Naueti deixarem de falar Naueti com os filhos, tradicionalmente há alguns conflitos às vezes entre os Nauetis e Macassais, assim, há algumas. O que significa que o Naueti pode ter um valor de identidade local, porque os falantes Naueti podem ter interesse em manter o Naueti como língua da família, porque é uma língua importante para a sua identidade. Se isso se mantiver, o Naueti, apesar de não ter muitos falantes, mas mantém uma comunidade que o usa. Se os falantes Naueti, como eu dizia, muitos estavam em Macassai também, acabarem por decidir num ponto qualquer, falar Naueti para quê? Eu falo Macassai, falo com os vizinhos em Macassai, falo Téton com os pessoas a outros sítios, e depois o pai podem aprender português, ou inglês, ou indonésio, ou dependendo das épocas. Portanto, tudo isso tem mais efeitos sobre o que vai acontecer ao Naueti do que a questão do português ou inglês. Ok? Pronto, depois outra questão importante também é um mito que se ouve muitas vezes, ou tem-se ouvido particularmente nos últimos tempos. A ideia de que a língua de ensino na escola primária não pode ser o português, porque não é a língua materna das criancinhas e por isso elas não vão ter sucesso na escola. Tem-se ouvido dizer muito isso. E o que é que eu gostaria de dizer sobre isso? Em termos de política linguística é política. O que significa que não é a política que se submete à linguística, mas a política é que orienta o trabalho dos especialistas de didática, os linguistas, etc. Portanto, a política linguística não é feita tendo em conta esta língua muito difícil, tem a ver com outras questões, tem a ver com projetos políticos de identidade. O que acontece noutros países? Já ouviram falar em Israel, por exemplo? Israel é um Estado também é resultado de um projeto colonial. Havia os
israelitas quando vão à missa e ouvem falar em Moisés, esse pessoal todo, do Antigo Testamento, esses são os israelitas. Né? Portanto, quando vocês ouvem falar em Pôncio Pilatos, Jesus Cristo era um israelita, era judeu, mas criou uma nova abordagem, né? E fundou uma nova religião. Mas ele, etnicamente, era um judeu e morava no que é hoje Israel e Palestina, numa época que estava sob ocupação romana, né? Como Portugal, Espanha, Itália, muitos países da Europa estavam dominados pelos romanos. Também aquela região estava dominada pelos romanos. Em alguns lugares, os romanos, lembram-se do projeto colonial que eu estava a falar, em alguns lugares os romanos impuseram a sua língua, toda a gente começou a falar latim, depois com a evolução o latim começou a dar origem a várias línguas, como português, espanhol, italiano, romeno, etc. Noutros sítios, a presença dos romanos, a presença colonial dos romanos, não tinham as ferramentas para fazer isso. Não tinham a situação social e política como era acontecer para que isso acontecesse, portanto, continuaram a existir as línguas desses povos. Não foram substituídas. No caso de Israel, os israelitas revoltavam-se contra a presença dos romanos, como é comum acontecer a resistência de muitos povos quando são ocupados por povos de outros sítios, e os romanos trataram de expulsá-los. Expulsaram muitos israelitas para fora da sua própria terra, porque estavam constantemente a revoltar-se. O que aconteceu? Criaram-se comunidades de judeus, israelitas judeus, né, da região judaica, espalhados pelo mundo inteiro, até que houve uma época, no século XIX, e pelo mundo inteiro, particularmente nos países da Europa. No caso de alguns países da Europa, como Portugal e Espanha, houve uma época que reis pouco inteligentes decidiram, numa época que havia perseguição da Igreja contra os judeus, e houve reis pouco inteligentes que decidiram que os judeus tinham que ou se converterem, ou serem expulsos, ou serem mortos. Portanto, o que aconteceu foi que muitos dos judeus ou se converteram e se diluíram na população portuguesa, ou fugiram para países, incluindo a Holanda, e ajudaram a criar o poderio naval holandês através do sistema de financiamento que eles criaram bancos que ajudaram os holandeses a substituir os portugueses como potência marítima da época. Mas em muitos países os judeus continuaram a ser perseguidos. Portanto, em Portugal e Espanha houve uma época que eles eram mortos, as pessoas, por serem da religião judaica, podiam ser assassinadas, queimadas com fogueira, mas foram espalhadas em muitos países, e em muitos países isso continuou até tempos recentes. No século XIX, um movimento começou a surgir entre os judeus da Europa Central e do Leste a dizer que temos que voltar para a Terra Santa. Terra Santa é, onde é agora Israel e Palestina, regiões em que sempre continuou sempre a existir uma minoria de judeus lá, mas nessa época já tinham, portanto, era um território que estava dominado por muçulmanos. E nesse tempo estava sob o controle do Império Otomano, ou seja, os turcos dominavam a Palestina. Esses judeus da Europa começaram a dizer: não, a nossa terra, aqui na Europa fazem-nos muito mal, vamos voltar para a Terra Santa. E começaram a voltar. Mas eles vinham de diferentes países europeus, falavam línguas diferentes. Não apenas europeus, alguns vinham de outros sítios também, mesmo da Turquia, mas falavam diversas línguas. Uma boa parte da comunidade falava uma língua chamada Yiddish, que é uma coisa que mistura coisas do hebraico com do alemão. E quando chegaram lá, criaram as suas próprias comunidades autossuficientes. Portanto, havia o poder otomano, a administração era a administração colonial dos turcos, havia os habitantes locais, que eram árabes, palestinianos de língua árabe, e depois as comunidades hebraicas que lá chegaram fundaram comunidades. Em alguns casos as comunidades chamavam-se kibbutz. Em alguns casos as comunidades que eles criaram eram baseadas no lugar de onde tinham vindo e a língua que falavam. Noutros mostravam pessoas de várias proveniências diferentes. Mas começou a colocar-se a questão de qual vai ser a língua que vamos usar aqui. E então, houve várias pessoas que participaram nesse processo, mas particularmente do tipo chamado
chamado Ben Yahud, começaram um processo de modernização do hebraico religioso. Durante os séculos todos do exílio, os judeus tinham continuado a rezar em hebraico, falavam diferentes línguas, mas tinham como língua religiosa, como língua sagrada, como os muçulmanos hoje em dia têm. Né? Os muçulmanos continuam a aprender a decorar a mesquita, eles têm aulas de árabe para que os muçulmanos possam aprender a ler o Alcorão em árabe. Então os judeus também tinham isso, eles aprendiam o hebraico para ler os livros religiosos em hebraico. Mas não usavam o hebraico para falar coisas do dia a dia, só falavam da religião em hebraico. Portanto, ninguém costumava falar sobre, na altura, quando criaram o telefone, o comboio, eles não falavam de comboios e telefones em hebraico. Falavam de questões religiosas, bíblicas. Quando foram para a Palestina, tinham que decidir que língua é que haviam de usar e colocou-se a questão de alguns dos líderes desse movimento queriam que a língua para usar no ensino, nomeadamente, fosse o alemão. Porquê? O alemão é que era a língua da ciência. Como agora algumas pessoas dizem aqui do inglês, o alemão é que era a língua da ciência. Os israelitas acabaram por decidir usar o hebraico, modernizar o hebraico, e ensinar. Era uma língua que não havia ninguém que tivesse o hebraico como língua materna. Lembram-se da questão da língua materna? Portanto, o projeto político deles era: nós queremos uma língua que seja nossa, que una toda a gente. Se usassem o íris só, os judeus que não falavam íris não faziam parte desse projeto. Eles decidiram que não. O que nós queremos para nós é, o que resulta para nós, em termos de projeto político de identidade, é usar o hebraico. Então criaram palavras novas para dizer comboio, telefone, etc. E desenvolveram uma língua, criaram dicionários, começaram a ensinar nas escolas, uma língua que ninguém falava. O filho do Ben Yahuda foi o primeiro israelita a ter o hebraico como língua materna, porque ele proibiu a mulher de falar com ele noutra língua que não fosse o hebraico, e portanto o filho dele, o primeiro filho dele, foi a primeira pessoa no mundo inteiro, depois de muitos séculos, desde os tempos antigos, a ter o hebraico como língua materna. Mas eles criaram um Estado que funciona. E outra questão, na altura houve muita resistência, nomeadamente, porque por um lado havia os que diziam que não, o hebraico não pode ser, porque não é uma língua de ciência, quem promoveu não. Depois havia outros que eram religiosos conservadores, diziam não, o hebraico é uma língua muito sagrada, só pode ser usada para falar da religião. Portanto, se falarmos de hebraico sobre comprar papel higiênico na loja, isso é uma coisa que é pecado, não se pode fazer isso. E então faziam reação contra as ideias dele e das pessoas que acreditavam no que ele dizia, e diziam que não, temos que manter o hebraico na sinagoga só, não pode ser usado para andar a discutir o trânsito aí, dizer se o semáforo quem estava no vermelho ou no verde, isso não pode ser. Mas ele acabou por vencer. Há uma história que contam, quando depois dele morrer, alguém foi escrever coisas na campa dele, no túmulo dele, foram escrever insultos, e depois foram contar à família dele, a mulher dele, penso que era a viúva dele, foram contar e dizer: olha, os senhores andaram, as pessoas más, conservadores, andaram a escrever grafites no túmulo, a chamar nomes ao seu defunto marido. E ela disse: em que língua é que eles escreveram isso? E ela, então ele venceu. Significa o quê? Mesmo as pessoas que não gostavam dele acabaram por se render às ideias dele. Mas isso não tinha nada a ver com a questão da didática, as criancinhas não aprendem o que é hebraico. Eles tinham um projeto político e foram atrás dele. Outro caso, já ouvi falar da Nova Zelândia. Né? Nova Zelândia é um país que os habitantes originais eram os Maori, falam uma língua austronésica como o teto. Portanto, se vocês verem filmes da Nova Zelândia, há palavras que eles dizem que vocês compreendem. Quando eles dizem mate, ou mate é mate, né? Não sei. Tanis, eles dizem qualquer coisa tipo tangi. Portanto, quando vocês veem um filme da Nova Zelândia, há palavras que vocês identificam porque têm a mesma raiz histórica de algumas palavras do teto. São línguas austronésicas, quer o teto, quer o Mambai, quer o Cadete, quer o Maori. Quando os ingleses foram para a Nova Zelândia, eram tem que ser colonial e fizeram toda a gente falar inglês. Houve uma época em que os Maoris, os líderes da comunidade Maori da Nova Zelândia, portanto, os habitantes originais da Nova Zelândia, chegaram à conclusão que mais ou menos 80% dos Maoris, as pessoas da sua etnia, os indígenas da Nova Zelândia, já não falavam Maori. 80%. É mais ou menos como lembram-se, os números dizem que 20% das pessoas já sabem português, e pronto,
Lá na Nova Zelândia, mais ou menos 20% dos maoris é que falavam maori. E então o que é que eles disseram? Não disseram as criancinhas não falam maori e temos que ensiná-las todas na escola em inglês porque senão eles não aprendem. Não, eles disseram as criancinhas não falam maori, mas nós queremos que eles falem. Então fizeram o quê? Fizeram uma coisa que chama-se Ohangareu. Não sei se está bem pronunciado, não falo maori, mas Ohangareu foi um projeto que é parecido com as escolas de referência que fizeram cá em Timor. Ou seja, havia um projeto político, os líderes culturais, líderes políticos desta comunidade, deste grupo, acharam que nós queremos, é importante para o nosso povo, para a identidade do nosso povo, que as pessoas falem esta língua. No caso era o Maori. Eles já falam inglês. Né? Portanto, o inglês não vai desaparecer. Como aqui o teto não vai desaparecer. As crianças vão para a escola de referência e continuam a saber falar teto no inglês. Ou Fataluco, se estiverem lá na Ponta Leste. E então, eles criaram estas escolas de imersão. Portanto, as crianças em casa eram maoris, mas não falavam maori. Os pais deles eram maoris, mas já não falavam maori. Os avós, se calhar, sabiam falar. Mas, apesar de eles não saberem falar a língua, as escolas ensinavam exclusivamente em maori. Portanto, era uma escola de imersão, em que a criança vinha de casa onde falava inglês, mas na escola ia falar a nova língua, que era o maori. Portanto, era importante para a identidade cultural deles. Qual é o papel dos linguistas e dos especialistas de didática? Arranjar as estratégias adequadas para corresponder ao projeto político. Portanto, o projeto político é esse. De que forma é que nós podemos ensinar maori da melhor maneira a crianças que têm o inglês como língua materna? Esse é o papel dos especialistas da didática. Não é dizer lá, vocês podem fazer isso, as crianças não vão aprender porque eles sabem inglês. Okay? Outro exemplo. Isto para dizer o quê? Para dizer que as crianças irem para a escola e aprenderem uma coisa que não é aquilo que eles falam em casa, não é exceção. Alguns malais vêm para cá e acham que Portugal é igual ao resto do mundo. Portugal tem juntar bastante homogeneidade. E mesmo assim, nem sei. Bastante homogeneidade no sentido que o português que se fala no norte e no sul tem diferenças, mas são diferenças relativamente pequenas. Okay? Há variação dialetal, há diferentes dialetos dentro do português da Europa, do português europeu, mas não são, normalmente, tirando algumas pessoas lá de São Miguel, mas normalmente não são obstáculo para que as pessoas se compreendam umas às outras. Mas nem todas as línguas são assim. Há muitas línguas em que os diferentes dialetos da mesma língua são tão diferentes entre si que as pessoas não se compreendem. Isso acontece com o basco, por exemplo. Há muitos relatos de... O País Basco é uma região dentro da Espanha, dentro do Estado espanhol. Eu vou tentar falar mais rápido. Pronto, no País Basco, eu vou falar mais rápido porque não há intérpretes aqui, só peço intérpretes que não podem fazer isso. O País Basco é uma região dentro do Estado espanhol que tem uma língua muito própria que mais ninguém fala. Vocês sabem que existem famílias de línguas, né? As línguas latinas vêm todas do latim, há as línguas germânicas, as línguas austonésicas. O basco é uma língua muito estranha que não sabe muito bem de onde é que aquilo vem. Mas os bascos que iam para a tropa no tempo antigamente, há muitos relatos de bascos, falantes de basco, que tinham aprendido basco na sua aldeia e que iam para a tropa e quando chegaram à tropa falavam espanhol uns com os outros. O espanhol era a língua oficial do Estado. Porquê é que eles falavam espanhol uns com os outros? Porque não se entendiam em basco. Vinham de diferentes regiões falantes de basco e os dialetos de basco que falavam eram tão diferentes que se tornavam um obstáculo à comunicação. Eles não conseguiam comunicar facilmente em basco. Porquê? Porque as línguas passam por processos de normativização em que as pessoas se habituam à ideia, habituam-se a determinadas variedades a serem identificadas por todos. A gente aprende essas variedades através do sistema escolar, etc. No basco não acontecia isso. Um bocadinho como o teto. Por exemplo, o que acontece agora com o teto? As pessoas compreendem-se, nomeadamente o teto teve um desenvolvimento muito grande durante a ocupação, nomeadamente devido ao facto da Igreja ter começado a usar o teto como língua da liturgia. Mas há palavras do teto que vocês sabem, alguém usa uma palavra do teto em Suai, mas as pessoas de Dili não conhecem essa palavra. Ou uma pessoa de Viqueque usa uma palavra do teto e a pessoa de Suai não conhece essa palavra. Então, para o Basco isso acontecia com muitas palavras. O que aconteceu? Eles, a partir dos anos 60, começaram a criar umas coisas chamadas gicastolas. As gicastolas são escolas de imersão, mais uma vez, portanto, as crianças, em muitos casos,
falavam espanhol em casa, nos casos nem sequer falavam basco. Noutros casos falavam basco, mas falavam o basco dialetal, portanto a sua variedade familiar. Mas os bascos desenvolveram um padrão, uma coisa chamada Euskara-Batua, que é o resultado de um processo de criação de uma norma comum para todos. Portanto, a criança chega à escola e vai aprender uma coisa, ainda que se chame basco também, mas na verdade é muito diferente daquilo que ele fala em casa. Okay? Portanto, isso é muito comum. Eu não vou espalhar muito, porque eu não tenho muito tempo, mas só para dizer que esse processo aconteceu em países como a Itália, por exemplo. Há pessoas que chamam diferentes dialetos, outros chamam diferentes línguas. A Itália também teve que escolher um padrão e pôs toda a gente a falar esse padrão. A escola, a Alemanha, a mesma coisa. O alemão de certas regiões da Baviera, por exemplo, que é uma região onde falam um alemão dialetal, muitos alemães de outros sítios não compreendem. Portanto, o comum em muitos países é que a criança chega à escola e vai aprender uma coisa que não é aquilo que ele fala em casa. Okay? Portanto, não tenham medo da ideia de que o português não vai fazer as criancinhas não aprenderem e é uma coisa horrível, porque eles não falam português em casa. Não funciona assim. Outra coisa, quanto tempo eu vou dar? 5 minutos?